Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News em Forma. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a treinadora mais hiper focada que você vai conhecer é ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvinte. Pois é, a gente tem que aprender a focar, mesmo que a gente não saiba, né? E a atividade física pode ajudar nisso, né, Camila? Se ajuda demais, né? Manter o foco. O equilíbrio é o que a gente mais busca. Mas para a gente fazer atividade física é muito importante a gente ter foco fora dela e dentro dela, porque os resultados são completamente diferentes quando a gente consegue administrar isso. Com certeza. Bom, ouvinte, a gente vai falar sobre TDAH hoje aqui no programa, sigla para transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Sabe aquele seu amigo que não consegue prestar atenção no que você está falando, que fica se remexendo ali na cadeira, atropela as palavras às vezes, é meio desastrado? Bom, são alguns sinais desse transtorno que geralmente é diagnosticado na infância, se estende na vida adulta e nós convidamos 2 especialistas no assunto, são 2 Brunos hoje aqui com a gente para falar sobre isso. Bruno Terra, neurocientista e psiquiatra, seja bem-vindo, doutor. Olha, obrigado aqui pela chance da gente poder bater papo sobre um tema assim que é tão importante e tão atual hoje em dia. E Bruno Nunes, educador, especialista em comportamento humano, o maior criador de conteúdo digital sobre TDAH no Brasil. Bruno, prazer te receber. É um prazer estar aqui com você, com a Camila, com o Bruno também, que eu já conheço já de algum tempo aí, e um prazer estar com os teus ouvintes também para a gente falar sobre esse assunto que, no fundo, resume a minha vida. A gente vai falar muito sobre a sua trajetória, viu, Bruno? Tô ansiosa para te ouvir, mas antes eu queria começar por alguns conceitos, doutor Bruno, para você explicar para os nossos ouvintes, afinal, o que caracteriza o TDAH. Então, o TDAH, nós chamamos ele de um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é isso? Que é um processo de maturação do cérebro um pouco diferente daqueles dos indivíduos que não têm TDAH. E com isso, esses indivíduos que têm esse quadro vão ter alguns sintomas bem expressivos na parte da desatenção, da hiperatividade e da impulsividade. E isso gerando prejuízos no funcionamento, na vida pessoal, na vida profissional do indivíduo, então com várias repercussões negativas aí sobre as pessoas que possuem esse quadro. Doutor, você falou em desatenção, né? Quais outras características que você disse? Hiperatividade e também a impulsividade. Isso, e a pessoa precisa então ter essas 3 características, ou não? Porque tem gente que é só impulsiva e não necessariamente tem TDAH, é isso? A gente tem 3 tipos de TDAH. Então, esses tipos vão refletir mais ou menos essas características assim que são predominantes. A gente tem um tipo que a gente fala que ele é predominantemente desatento. Então, nesse tipo, a pessoa que apresenta ele vai ter mais sintomas de desatenção e, dependendo, não tem sintomas tão importantes assim de hiperatividade nem impulsividade. A gente vai ter também um outro tipo, que é o contrário, que a gente fala que é predominantemente hiperativo, que aí vão ter sintomas de hiperatividade e de impulsividade de uma forma muito mais expressiva e, dependendo, não tem questões assim tão importantes de desatenção. E a gente tem um outro tipo, que a gente fala apresentação combinada, que é um misto de sintomas bem importantes de desatenção com sintomas bem importantes aí de hiperatividade e impulsividade. Então, é possível ter TDAH e não ter problemas de atenção, e é possível ter também TDAH e não ter hiperatividade. É possível ter essas apresentações assim, que muitas das vezes fogem daquilo que as pessoas têm como um estereótipo do indivíduo que tem TDAH.
Bruno, você que faz muito conteúdo voltado para um público na internet, né, sobre TDAH, você percebe que na população adulta as pessoas ainda desconhecem os sintomas ou já é uma condição mais próxima das pessoas, né? As pessoas têm mais conhecimento agora. Olha, eu acho que hoje as pessoas já conhecem um pouco mais, quer dizer, o que de fato é o TDAH, ele é mais conhecido hoje pelas pessoas do que era antes, mas ainda é muito desconhecido pela grande maioria das pessoas. Eu acho que a preocupação recente, que por uma série de razões a gente vem tendo com a nossa saúde mental, fizeram com que o TDAH também viesse à tona, porque ele está diretamente ligado com a nossa saúde mental. Então, a conscientização sobre o que de fato ele representa, principalmente na vida de um adulto, é algo que começou a ser conversado, falado mais recentemente. A própria ciência mesmo reconhece o TDAH adulto há poucas décadas, né? Logo que o TDAH começou a ser estudado, se achava que o TDAH ele era um transtorno exclusivo das crianças, que à medida que o sujeito se desenvolvia e entrava na fase adulta, o TDAH de alguma forma sumia, quando na verdade não é isso que acontece. O que acontece é que existe uma modificação do comportamento natural do sujeito, porque, né, a maturidade do ser humano é o que vai, é o neurodesenvolvimento, na verdade, vai trazer essa mudança comportamental, e aí o TDAH pode vir a mudar de cara. Então, muitas vezes, as pessoas, por relacionarem o TDAH ao estereótipo do TDAH, acabavam por não ter a menor ideia de que talvez pudessem ter o TDAH. E quando a gente fala em TDAH, o estereótipo é esse, né? A pessoa ela é distraída, então se a pessoa não é distraída, então não tem TDAH. E o negócio não é bem assim, o diagnóstico, ele não é tão, digamos assim, digital, né? 0 ou 1. Ele não é tão maniqueísta dessa forma. Antes fosse, seria muito bom se fosse fácil, inclusive. Concordo totalmente aí com o que o Bruno colocou. Realmente, nós temos assim, uma série de condições que nós falamos assim que ela pode mimetizar. Parece que é TDAH, mas na realidade não é. Como alguns quadros de ansiedade, alguns quadros depressivos, e muito frequentemente esses indivíduos chegam no consultório com essa, olha, acho que tem TDAH. Como é que a gente sabe realmente? Como é que vocês chegam nesse diagnóstico da pessoa realmente ter TDAH? Camila, o que a gente precisa fazer hoje nós sabemos que mais ou menos 5% das crianças, e aí isso vai variar um pouquinho de acordo com o estudo, apresentam o quadro de TDAH. E 2,5% dos adultos vão ter também o diagnóstico de TDAH. Para a gente poder fazer esse diagnóstico, a gente precisa, primeiro, avaliar como que foi a trajetória desses sintomas na vida do indivíduo. Esses sintomas começaram na vida adulta ou eles começaram na infância? Hoje, a compreensão que nós temos atualmente sobre o TDAH é que é um quadro que se inicia na infância. Então, a gente precisa tentar entender o que está gerando esses sintomas. Quais outros quadros que estão associados, quais outros sintomas que estão associados, e com isso a gente poder verificar, a gente excluir a possibilidade de outros quadros que estejam associados, e aí possam ser de natureza tanto psiquiátrica, como um quadro depressivo, ansioso, ou até de natureza física, como um hipotireoidismo, ou outras condições que poderiam também estar exacerbando esses sintomas ou até gerando eles. A gente vai tentar casar com informações, sempre que possível, de familiares ou de informantes, que possam complementar as informações que o paciente traga, para a gente poder ter essa visão mais geral e mais pormenorizada do paciente, e com isso a gente poder fechar esse diagnóstico. A gente viu recentemente um uso de medicamentos, de estimulantes, que são indicados às vezes para quem tem TDAH, mas que aí começaram a ser usados por universitários, né, pessoas que trabalham demais, justamente porque funcionam como estimulantes.
Doutor Bruno, quais os riscos, né, de as pessoas que não têm uma indicação tomarem esses medicamentos que são estimulantes? Então, essas medicações, elas têm todo um controle especial justamente por conta dos riscos que elas podem ter. Os psicoestimulantes, eles são medicações que podem causar uma série de efeitos colaterais ou reações adversas, que nem uma diminuição muito importante do apetite, insônia, podem causar irritabilidade, piora da ansiedade, e é uma medicação que ela, pelo efeito dopaminérgico que elas possuem e pelo efeito noradrenérgico que elas trazem também, elas podem aumentar a frequência cardíaca, podem aumentar a pressão arterial, e não é uma medicação interessante de ser utilizada por indivíduos que têm algum problema cardíaco, na dependência de qual problema cardíaco que é. Então, muitas das vezes, se a pessoa se automedica, ela não sabe, muitas das vezes, como que está a pressão dela, como que está os exames, se ela tem algum problema cardíaco que incorreria ela num risco. Então, tem essas questões, tem algumas situações que são contraindicações absolutas, assim, para o uso, tem um quadro de uma hipertensão descontrolada, um quadro de hipertiroidismo, então que a gente precisa primeiro controlar essas questões para depois iniciar o tratamento. Se eu puder dar um adendo sobre isso, como usuário, né, da medicação para TDAH, nunca é as mil maravilhas. A gente sempre também tem as desvantagens do uso da medicação. Por exemplo, para quem é TDAH, a medicação psicoestimulante, que vem justamente para ajudar a gente a regular, né, o que falta desses neurotransmissores em determinadas partes do cérebro, ela provoca, como o Bruno falou, problemas com sono. A gente já tem problema com sono, porque a gente já tem o cérebro hiperativo, olha só para você ver. Então, quer dizer, a gente precisa estar mais atento ainda com relação a várias consequências que a medicação também pode trazer e que pode, às vezes, dificultar mais a vida da gente. É completamente absurdo a pessoa não ter, ela está com o cérebro dela funcionando jeitinho que deveria ser, um estilo de vida saudável vai ser muito melhor para você, entendeu? Do que você ter que coletar aí as desvantagens de você utilizar uma medicação que vai hiperestimular o teu sistema nervoso. O Band News Informa abriu os microfones hoje para falar sobre TDAH. Nossos convidados são o neurocientista e psiquiatra Bruno Terra e o educador Bruno Nunes. Bruno, quero falar sobre o seu diagnóstico. Você recebeu aos 21 anos, né? Qual foi a chavinha, digamos assim, que virou em você para você buscar a ajuda médica e, de fato, receber o diagnóstico? Então, na verdade, não foi uma chavinha, não, tá? Foi um alçapão mesmo que bateu na minha cabeça, assim, foi um negócio bem desastroso mesmo. Trupicou e caiu, foi isso. Foi bem, mas assim, eu despenquei, eu não caí, eu despenquei literalmente. O que acontece é o seguinte, o meu diagnóstico, ele chegou, inclusive, por conta das comorbidades. Outros problemas, por conta desse TDAH que não foi nem identificado, muito menos tratado, consequência, que no caso de um TDAH adulto, muito comumente é ansiedade e depressão. Então, eu costumo dizer que é muito difícil você ter um TDAH adulto que não sabe que tem TDAH, que nunca teve diagnóstico e tudo mais, que não tem uma coisa ou a outra ou as duas. Por isso que sempre que alguém me pergunta, fala assim, Bruno, como é que eu consigo o diagnóstico? Eu falo, você precisa procurar um profissional especialista. Ele não só consegue identificar com muito mais assertividade, como ele também consegue saber o que não é. Que como ele entende mais do TDAH, ele também sabe o que se mascara mais de TDAH e que nem sempre é TDAH. Então ele consegue fazer essa investigação de maneira mais assertiva. Mas, voltando à tua pergunta, o que aconteceu foi isso. Eu tive uma depressão que eu nem reconhecia que era depressão e nem admitia que era depressão. Eu comecei a ter uma ansiedade que começou a trazer outros problemas. Então, eu comecei a ter crise de pânico, eu comecei a ter fobia social, eu comecei a ter a grande maioria dos problemas que um TDAH não diagnosticado não dá. Os piores problemas que podem acontecer com ele aconteceram comigo, nessa idade. Eu estava na faculdade de engenharia elétrica, então eu passei por todas as fases, do uso e abuso de drogas,
que é algo, infelizmente, que pode acontecer com muito mais facilidade em pessoas com TDAH, por conta do déficit dopaminérgico, que caracteriza, entre outras coisas, né, o transtorno, e as comorbidades todas. Quer dizer, eu cheguei ao ponto de estar com fobia social, de não conseguir sair do meu quarto, né, de ter 5 crises de pânico por dia. Então eu cheguei ao ponto de falar assim, não tem como viver assim. Não tem como viver assim. E aí eu pensei em tirar minha vida. Eu me peguei pensando estrategicamente como eu ia fazer isso. Aí eu falei assim, não, antes de eu fazer isso, deixa eu procurar um médico. Olha só pra você ver. Aí que eu fui achar que eu deveria procurar um médico. Olha que absurdo. E aí, quando eu fui, uma médica psiquiatra muito boa, inclusive, na cidade onde eu morava, a gente começou a fazer uma investigação mais profunda, e aí ela começou a fazer algumas perguntas e tudo mais. Eu já havia desconfiado de que poderia ter outra coisa, que não fosse somente a ansiedade que estava ali instalada e tudo mais, porque uma das razões pelas quais eu tinha chegado nesse quadro foi porque eu não sabia, eu não sabia estudar. Na minha faculdade eu ia de mal a pior, e não sabia por quê, porque sempre fui bom no colégio, minhas notas eram boas, enfim. E foi exatamente nesse ponto, né, nesse estado completamente caótico, que eu fui atrás de ajuda, e essa ajuda, de certa forma, chegou-se no diagnóstico por conta das investigações bem feitas, né, de um tratamento levado a sério e tudo mais. Aí fui com neuropsicóloga, fiz avaliações, comecei a fazer TCC. Principalmente naquela época, foi um processo o diagnóstico. Hoje talvez seja até mais rápido do que normalmente era naquela época. Foi mais difícil, até mesmo porque o TDAH adulto era, assim, poucas pessoas sabiam que seria possível, né? E foi assim. Foi assim que eu cheguei ao diagnóstico. Isso que o Bruno falou é bem verdade. Geralmente os pacientes, quando eles chegam para mim, geralmente eles chegam com muitos quadros que estão associados. E a gente, hoje, quando a gente vai pegar na literatura científica, o que ela traz para a gente é que mais ou menos 70% dos pacientes que têm TDAH vão ter um quadro associado. Então, geralmente a regra, o paciente ter um quadro associado do que a gente ter o paciente com um quadro de TDAH assim, puro. E muitas das vezes como consequência do próprio TDAH, que a pessoa vai. E aí a história do Bruno acho que ilustra muito bem essa situação, de que a pessoa vai acumulando frustrações, autoestima vai reduzindo aí de uma forma muito considerável, ela vai acumulando assim sucessos e com isso vai criando um campo para o surgimento aí desses sintomas depressivos, dos sintomas ansiosos. E então muitas das vezes a gente precisa ter esse olhar mais amplo para a gente poder fazer essa separação, olha, o que é ansiedade, o que é depressão, o que é TDAH e poder instituir tratamento para tudo. Na verdade, isso que vocês falaram é fundamental, porque as pessoas, ainda mais imagina, como no caso do Bruno, né, imaginando que ele tinha 21 anos, falar, está iniciando a fase adulta, crise, né, porque quando é adolescente é porque é adolescente, quando é criança, aí tem a educação que vem em cima, ou essa fase nova de faculdade, e na verdade, como a depressão, a ansiedade ou outros quadros, como vocês estão dizendo, é uma consequência e não exatamente a primeira coisa, né, a principal, ela é uma consequência do TDAH, né? Exato, e fico alerta. Às vezes as pessoas, porque isso é muito comum, né, eu vejo pessoas que conseguem um diagnóstico depois de um tempo, as pessoas fazem tratamento para ansiedade e ou depressão por anos, por muitos anos, a vida a pessoa não consegue ter nenhum tipo de avanço, o grau de disfuncionalidade da vida da pessoa tende a aumentar, então, quer dizer, alguma coisa não está sendo resolvida, né? Quer dizer, e a pessoa começa a se sentir completamente sem solução, quer dizer, se ela vai buscar uma ajuda, né, para poder lidar com esses desafios que ela está enfrentando, e ela não tem a solução, ela começa a achar que não tem jeito, né, que o problema é assim, o problema sou eu mesmo, né, eu que sou preguiçosa, eu que sou isso, eu que sou aquilo, eu que sou... E aí essa pecha a gente vai levando, a autoestima entra numa espiral descendente intensa. Né? E um ponto importante é que se a gente diagnostica os quadros de TDAH ainda na infância,
de uma forma assim precoce, a gente consegue muitas das vezes mudar a trajetória daquele indivíduo. Então, sabidamente, os estudos eles mostram para a gente que se a gente inicia um tratamento de uma forma precoce, a gente diminui o risco daquele indivíduo vir a desenvolver algum quadro psiquiátrico associado, reduz a ocorrência de outros quadros de saúde física que podem estar associados, que nem há uma relação entre TDAH e o desenvolvimento de obesidade, diabetes, que pode ser uma consequência da obesidade, colesterol elevado, então a gente atua prevenindo isso também, e também a ocorrência e o envolvimento com o uso de substâncias psicoativas também. E, para vocês terem uma ideia, embora seja um estudo um pouquinho mais antigo, de 2012, o professor Matos ele avaliou como que era o tratamento dos indivíduos adultos com TDAH. Ele conseguiu chegar à conclusão que de cada 100 indivíduos que têm TDAH, 16 estão fazendo tratamento. Então, seria mais ou menos 1 em cada 5 que fazem tratamento. Então, esses outros indivíduos, será que eles não estão sendo tratados apenas para outras condições ou, dependendo, não estão sendo tratados para nenhuma? TDAH é o assunto de mais uma edição do Band News em Forma. Nossos entrevistados são o neurocientista e psiquiatra Bruno Terra e o educador Bruno Nunes. Doutor Bruno, você falou sobre como é importante a gente detectar o TDAH o quanto antes, né, para poder entrar com um tratamento. Como entra o papel da escola nesse mapeamento? Porque, como a gente falou já no início do programa, é uma condição que atinge muito as crianças, né? Sim, é uma questão muito frequente. A escola seria o nosso ponto de primeiro contato, é o ponto, assim, geralmente um local onde esses sintomas relacionados com o TDAH, eles se expressam de uma forma mais plena, porque a escola é um processo de grande desafio para as crianças, de uma forma geral, mas particularmente para os indivíduos que têm TDAH. Mas não significa que todo indivíduo que tem TDAH vai ter dificuldades escolares, mas geralmente é lá que a gente observa esses sintomas com uma maior presença. E a escola, os professores, por eles estarem acompanhando os alunos de uma forma mais próxima e ainda eles poderem ter esse contato de, poder comparar o comportamento das outras crianças em comparação com aquela outra, não no sentido de estigmatizar ela, mas sim no sentido de poder identificar, olha, essa criança está tendo um comportamento que não seria tão esperado para aquela idade. Então isso já vai levantando a possibilidade de ter essa associação do quadro e com isso direcionarem essas crianças para avaliações pertinentes, para ir verificar se faz sentido ou não pensar naquele quadro ou se teria alguma outra condição que poderia explicar aquela situação. Nas mentorias que você faz, Bruno, você já conversou com professores ou educadores nesse sentido do que o doutor Bruno falava há pouco? Sim, sem dúvida. Na verdade, essa é a minha área mesmo, né? Porque eu sou professor e não há dúvida de que a escola, principalmente quando você está falando em idade escolar, você está falando de um tempo no qual a criança passa em um ambiente no qual a atenção dela é testada, no qual o comportamento dela é testado. Então, sinais de hiperatividade, por exemplo, ou seja, a criança que não consegue ficar parada, e isso vai aparecer quando ela tem que ficar sentada, por exemplo, na sala de aula, né? Em casa, você não necessariamente vai ter digamos assim, esses testes de atenção, né, ou de hiperatividade que seja, tão significativos quanto no ambiente escolar. Então fica mais fácil de você identificar esse comportamento. E, de novo, que vai além do, como o Bruno falou, do desempenho de notas. Oi, Informers, mais um dia de intensivão aqui no Band News em Forma, dessa vez sobre TDAH, com 2 especialistas no assunto, o neurocientista e psiquiatra Bruno Terra e o educador Bruno Nunes. Eu queria falar um pouco sobre atividade física. Doutor Bruno, qual a importância da atividade física no tratamento das pessoas com TDAH? Olha, a atividade física é um ponto fundamental no tratamento dos indivíduos que têm TDAH. Então é uma prática que eu tento trazer para
todos os meus pacientes, isso sejam crianças, adolescentes ou adultos. A atividade física em si, ela pode trazer tantos benefícios diretos, então ela pode melhorar os sintomas que estão relacionados com o TDAH em si, então ela vai conseguir diminuir sintomas de desatenção, sintomas de impulsividade, vai conseguir reduzir sintomas, inclusive algumas crianças que podem ter comportamentos mais agressivos, ela tem esse potencial de reduzir esse tipo de comportamento também. E ela também vai trazer benefícios indiretos, porque o TDAH ele pode estar associado com quadros de ordem física também, como obesidade, diabetes. Então, a atividade física também entra nesse espaço para poder tratar as comorbidades, sejam físicas ou sejam psiquiátricas também, como um quadro de depressão ou de ansiedade, que vai se beneficiar muito também com a realização de atividade física. Bruno, eu vejo nas suas redes que você treina, né? Que você ali usa da atividade física. Você sempre praticou antes de ser diagnosticado com TDAH ou foi depois? E qual atividade física realmente te ajuda? Primeiro de tudo, quando eu era menor, quando eu era pequeno, eu tive fases nas quais eu, como um bom TDAH que vai e volta, que começa e não termina, enfim, eu fiz vôlei por muito tempo, eu fiz natação por muito tempo, fazia esportes assim, parava e tal, aí na adolescência parei um pouco, e quando fui para a faculdade, aí comecei a fazer atividade física, até mesmo porque percebia, de maneira inconsciente até, o benefício do exercício físico. Mas isso não era muito claro para mim, né? Depois que eu comecei a fazer o tratamento e que eu fui começar, quando a gente vai no médico, tem um diagnóstico, começa a fazer terapia e tal, aí você, tem a medicação, aí você vai tomando a medicação e tal, mas hábito para quem é TDAH, o TDAH ele é caracterizado por uma desregulação de neurotransmissores no cérebro, né? Mais especificamente dopamina e noradrenalina na parte da frente. Então, a gente tem um cérebro desregulado. Todo tipo de comportamento regular, ele vai ajudar a gente com a regulação. Então, hábitos, né, que são importantes para todas as pessoas, para quem é TDAH, são extremamente importantes. E entre eles, um dos mais importantes, sem dúvida alguma, é a atividade física. Porque primeiro, você tem um local onde você consegue descarregar uma energia, né? Porque essa hiperatividade que a gente tem, e uma coisa que é importante da gente falar nesse sentido é que muitas vezes, quando a gente fala em hiperatividade, a pessoa pensa assim, a pessoa que é desatenta, ela não é hiperativa. Ela na verdade, a hiperatividade do TDAH, ela pode ser física, mas ela é, em princípio, mental. A gente tem um cérebro sem freio. A desatenção é causada por uma hiperatividade do cérebro. Ou seja, o cérebro está sempre hiperativo. Isso pode causar um comportamento mais hiperativo do ponto de vista físico ou uma desatenção. Um hábito que eu acho muito importante, que é diário, né, que é escrever sobre como eu estou me sentindo, sobre os meus hábitos, que eu faço constantemente, é claro e nítido a diferença de quando, por alguma razão ou por alguns dias eu deixo de fazer atividade física, como a minha ansiedade sobe, como a minha vontade de comer porcaria aumenta, como eu fico com menos foco, como isso afeta o meu foco para realizar qualquer atividade. Eu costumo dizer que é um dos mandamentos nossos lá na mentoria, eu falo que desregulação gera mais desregulação. Então, quando eu começo a tirar uma coisa, eu tenho um efeito cascata, que vai dificultar. Se eu tiro um hábito importante, a dificuldade de eu manter os outros aumenta. E sem dúvida alguma, a atividade física, sono, água, que os TDAHs costumam esquecer de beber, que é uma coisa fundamental para o cérebro, para o corpo. Então, e a pessoa esquece. Então, assim, eu enfatizo muito isso para quem é TDAH por conta dos esquecimentos. Mas atividade física, sono e água é a santíssima trindade dos hábitos de quem é TDAH, na minha modesta opinião. Essa agitação mental, que você falou de foco, ela traz um cansaço, que ela sente, que ela percebe esse desgaste, que a gente brinca e fala entre nós, assim, popularmente, fica queimando fosfato, sabe? Exaustão. Tanto é que muitas vezes a depressão, e aí o Bruno tem muito mais propriedade, inclusive, para falar disso do que eu, mas a depressão,
do TDAH, ela em geral, não sempre, mas em geral, ela é de exaustão, de estafa, de cansaço. Ela é uma depressão, assim, como se a pessoa não tivesse energia para fazer as coisas, porque o cérebro hiperativo simplesmente não deixa a gente em paz. E assim, não cansa não, exaure. Um ponto aí que também tende a acontecer muito é essa mente que não para, ela não para principalmente quando o indivíduo vai para a cama para poder relaxar e aí tentar dormir. Então é uma causa assim, muito comum de o paciente ter uma grande dificuldade para pegar no sono e isso gerando um ciclo vicioso. Cansaço, uma mente que não para, vai para a cama para poder tentar relaxar, dormir, e aí não consegue dormir, e isso vai gerando, vai sobrepondo aí um monte de situações que vão agravando de forma importante aí o quadro. Quem não dorme bem vai ficar mais desatento, vai ter mais risco de desenvolver sintomas depressivos, ansiosos, piore de forma importante os sintomas de desatenção e de impulsividade, hiperatividade. Então é super importante a gente ter uma noite de sono assim, da melhor forma possível. É possível a pessoa que tem TDAH fazer uma atividade, ter uma compulsão grande, fazer uma atividade física sem parar? Assim, passar de um ponto ou não atinge tanto esse lado? Olha, é possível sim. Como atividade física, os indivíduos que têm TDAH, eles vão ter uma disfunção numa região do cérebro que nós chamamos de córtex pré-frontal. Essa parte do cérebro que fica aqui em contato com a testa. Porque vai ter uma diminuição na produção de duas substâncias que são muito fundamentais, que é a dopamina e a noradrenalina. A dopamina, nós temos várias atividades que elas vão gerar uma descarga de dopamina. Então, como alimentação, atividade física. Então, o cérebro do indivíduo que tem TDAH, ele é muito ávido por dopamina porque justamente tem essa falta. E essas atividades que vão gerar esse maior boom de dopamina, vão ser coisas que o indivíduo que tem TDAH vai procurar com uma maior intensidade. E pode acontecer de buscar de uma forma excessiva aí a realização de atividade física, dependendo até correndo risco de ter alguma lesão, pelo overtraining, então pelo excesso de treinamento. A gente tem bons exemplos e tem maus exemplos disso, né? E as pessoas sempre gostam de utilizar o exemplo do Phelps para falar sobre um atleta com TDAH, né? O Phelps, inclusive, fez tratamento na infância e achou no esporte uma maneira e ele gosta muito de nadar. Agora, lógico, ele começou a ter uma assistência adequada, ele começou a ter, né, uma técnica também muito bem supervisionada, e ele sempre gostou muito daquilo. Aquilo sempre foi muito essencial para ele. E não deu outra, né? Então, ao mesmo tempo que era algo que ele gostava muito, exatamente por ser algo que ele gostava muito, acabou sendo uma obsessão, mas foi uma obsessão que trouxe a ele o sucesso. Então, a gente precisa também ter um alinhamento das coisas que a gente quer na vida da gente e de como determinadas hiperfixações podem vir a atrapalhar a gente no meio desse caminho. O Band News em Forma vai chegando ao fim. A gente está falando sobre TDAH com o neurocientista e psiquiatra Bruno Terra e o educador Bruno Nunes. Fala aí, Camila Rich. A pessoa com TDAH, ela se sente incapaz? Não finaliza as coisas, né? Não sei se chega a ter uma procrastinação, mas assim, ela se sente incapaz? Ela passa por isso? Procrastinação assim... É o maior fantasma que fica no nosso cangote todo dia, porque eu fico imaginando tudo aquilo que eu quero fazer, porque o meu cérebro é hiperativo, ele fica me falando tudo que eu tenho que fazer, ele não para, né? Porque na verdade a dopamina, ela é responsável, entre outras coisas, pela nossa motivação. É a energia mental que eu tenho para aplicar um esforço e ganhar uma recompensa no final. E se eu tenho um problema com motivação, eu tenho um problema com essa energia mental, digamos assim, para eu poder fazer as coisas. Ou seja, eu vou deixar de fazer as coisas, porque o esforço que eu sempre calculo para fazer algo é muito maior do que se eu for pegar um cérebro típico em comparação. Eu olho para aquele esforço, por exemplo, tirar o lixo. Tirar o lixo é uma tarefa chata pra caramba. O problema o TDAH ele tem essa miopia, porque ele enxerga o esforço para aquilo que é chato como muito mais complicado de fazer. Isso faz com que ele se sinta menos motivado a fazer. Por isso que tudo aquilo que ele gosta, ele corre, segura e não quer soltar.
porque ali ele tem aquela dopamina que normalmente ele não tem com as coisas banais. Eu acho que também acrescenta nisso que é muito comum que a pessoa que tem TDAH, ela vai escutando ao longo da vida, ela vai recebendo assim muitos rótulos. E ela acaba dependendo, entronizando esses rótulos. Então ela é tida, ela escuta muito na infância. É aquela criança que é preguiçosa. E a pessoa acaba tomando aquilo como verdade. Então é um ponto também que a gente precisa trabalhar com o paciente. Quero agradecer demais os esclarecimentos e a atenção do neurocientista e psiquiatra Bruno Terra. Doutor, obrigada. Bom, eu que agradeço aí pelo espaço. E também do educador, especialista em comportamento humano, Bruno Nunes, que é também o maior criador de conteúdo digital sobre TDAH aqui no Brasil. Bruno, foi um prazer te receber. Obrigado pelo convite, Bruna, obrigado, Camila. E sempre que precisarem, podem chamar, que a gente vem aqui e fala sobre esse assunto com o maior prazer do mundo. Obrigada, Brunos. Foi um prazer. Camila, quem quiser gastar energia com você, como é que faz? É só me procurar no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Tchau, Bruna, tchau, ouvintes. E uma ótima semana com muita tranquilidade, foco e muitos hábitos bons. Se você quiser ouvir essa e outras edições do Band News em Forma, é só acessar bandnewsfm.com.br. Tem também a playlist no YouTube e o nosso perfil no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.